Senhor, irmãos. Paz do Senhor. Pegue a sua Bíblia. Livro do Gênesis, capítulo 38. Gênesis 38. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Parabenizo aí todas as mães. Hoje nós estamos em um conjunto de festividades, né? Dia das Mães, Ceia do Senhor, encerramento de Congresso da Família, motivos para muitas festas. Capítulo 38 do Gênesis, versículo 26. Gênesis 38, versículo 26. E conheceu-os Judá, e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá meu filho, e nunca mais a conheceu. Continue segurando sua Bíblia, mas me dê um pouco de sua atenção. Creio que todos vocês já tenham escutado pelo menos uma vez na vida a frase maldição hereditária, que é dita quando um acontecimento vai se repetindo nas gerações de uma família. Esse nome, na verdade, essa frase já tem um pouco de tempo que tem mudado e agora é chamada de herança espiritual. De fato, eu tenho uma dificuldade de crer nessa maldição hereditária, por ser um cristão, e porque a Bíblia traz, no mínimo, duas afirmações sobre esse fato. Havia um ditado judaico que dizia que os dentes das crianças se embotaram porque os pais comeram uvas. Ezequiel 18, Jeremias 31 diz que este ditado já não poderia ser mais falado, porque não era uma realidade, e não é uma realidade. Eu acredito que é uma somatória de situações, uma somatória de acontecimentos e comportamentos que acaba deixando alguns lares adoecidos. Filhos, pais, mães, famílias. E por que não dizer também igrejas, já que nós somos a família de Cristo. Porém, alguns comportamentos vão desencadeando algo que as pessoas podem até pensar que isso aqui é por causa de uma palavra de maldição que a minha mãe disse. E alguns dizem aí, palavra de mãe acontece. Esse capítulo 38, ele é uma pausa na história de José. No capítulo anterior, 37, a história termina com a venda de José. E o fim da história, pelo menos para um lado, o lado dos irmãos de José. Rubem é o que interrompe a intenção dos irmãos de matar José, alegando que não teria proveito algum nisso, mas que eles poderiam vendê-lo. José fica vivo, é vendido, e os seus irmãos voltam para casa. E aí o capítulo 38 é uma pausa na história de José, que neste momento está indo em direção ao Egito, e conta-se a história de Judá, um dos irmãos de José. E o capítulo inicia dizendo que Judá se afastou de seus irmãos, ou que Judá foi morar distante deles. E por que Judá ele tem essa atitude? Pensa que eles terminaram o capítulo anterior combinando entre si
que eles iriam voltar para casa e iam contar para o pai deles uma mentira. A mentira seria que uma fera saiu, matou a José, e eles só conseguiram pegar as suas vestes, a sua túnica, suja de sangue. Tem um ditado popular que diz que o mentiroso tem que ter boa memória, porque ele precisa lembrar sempre daquilo que ele contou. Então Judá voltou para casa, convivendo com seu pai, e talvez, na verdade, há grandes chances de Judá não ter conseguido lidar com aquela mentira contada por ele e seus irmãos. Porque todo dia que eles acordavam, a alegria de Jacó não estava na casa, que talvez, provavelmente, estava segurando aquela túnica ainda, pensando, mas que animal feroz que fez isso com meu filho. E todos os dias que Judá acordava, ele lidava com aquela mesma situação. Olhava para o pai e não podia contar. Ele não podia revelar para o pai a verdadeira história, porque ele havia feito um acordo com seus irmãos. Ninguém aqui vai dar com a língua nos dentes, ninguém vai contar para o pai o que aconteceu. A mentira, ela é como um ácido que vai te corroendo. A omissão vai te corroendo também. Dia após dia, você tendo que se deparar com aquela pessoa da qual você mente, e não podendo contar a verdade, vai te consumindo. E Judá, dia após dia, lidar com esse problema. Vê Jacó triste, Jacó falando de José, contando quem era, o que fazia, e como que foi o fim trágico de José. Se alguma visita chegasse na casa de Jacó, ele logo contava a história. Alguém dizia, e seu filho, aquele mais novo, o que houve com ele? Aí já vinha toda a história de novo. E para ajudar, reviver a mentira contada e não contar nada. Porém, ele tomou uma atitude. E a atitude dele foi ir embora. Foi sair da casa dos seus pais. Foi sair da casa do seu pai. Ele preferiu ir embora do que contar a verdade. Ele preferiu se afastar do que chegar no seu pai e falar, na verdade, pai, não foi nada disso que aconteceu. Quantos de nós preferimos mudar os nossos passos geograficamente do que encarar a verdade e contar de fato o que nós sabemos? Um dos grandes problemas, ou medo, receio, vergonha, chegar para alguém e falar, olha, sabe aquela história que eu te contei? Na verdade, ela não foi bem da forma que eu te contei. Judá preferiu não encarar esta verdade, este fato, e foi embora. Decidiu ir para longe. Se você fizer um pequeno exercício de memória ou de imaginação, não vai ser muito difícil você lembrar de lares que estão adoecidos por conta de uma inverdade dita, por conta da omissão de algo que precisa ser contado e não é contado, não é revelado, um segredo. E os lares ficam adoecidos porque as pessoas preferem se mudar, ir embora, tentar recomeçar a vida em outro lugar, do que chegar de fato na sua família e revelar o grande segredo. Geograficamente você pode até se mudar, você pode ir embora de igreja, você pode sair da casa, mas aquele segredo, aquela verdade que você não contou, ela vai junto de você. Ela vai te acompanhar por onde você for. E você pode ser vítima do remorso, que é quando aquela verdade que você tinha para contar já não vai fazer mais diferença, porque a pessoa que deveria saber já não está mais na terra. E é quando você pensa, eu deveria ter contado, eu acho que eu podia ter falado, por mais que não gerar conflitos, problemas,
Era melhor ter falado do que conviver agora com isso dentro de mim. Muda-se geograficamente, mas não muda o que está dentro de você. Judá decide ir embora. E a fuga dele vai desencadear uma série de situações. História com um fim trágico. A história de Judá, neste capítulo, é uma história que você começa a ler os primeiros versículos e vai se desenhando uma grande catástrofe. É aquela história que você começa a ler e você até pensa em parar, porque o final parece que vai ser terrível. É essa a história. Ele vai para uma terra distante. Lá ele se casa com uma mulher e tem 3 filhos. Onã e Selá. A Bíblia vai dizer que a primeira coisa que ele faz, depois desses filhos crescerem, é entregar o seu filho mais velho, para se casar com uma mulher chamada Tamar. As alianças de casamento naquele tempo não era como a que nós conhecemos hoje. Era uma escolha dos pais, por vários motivos. Então Tamar, no caso, não tinha muito o que fazer, porque foi uma escolha de seus pais. O pai dela e o pai de Selá, Judá, decidiram que eles iriam se casar. E diferente dela, eu e você, nós temos a opção da escolha. Hoje nós temos a opção de escolher. Nós temos a opção de analisar, de dar tempo. Ninguém aqui foi obrigado a se aliançar com alguém. Você pode ter se sentido na obrigação, mas você não foi obrigado. Quando você se relaciona com alguém, não é simplesmente com ela, mas sim com a família dela, com a história da família dela, com a maneira que ela foi criada, da forma que essa pessoa cresceu, na cultura que ela aprendeu na sua casa. E Tamar não sabia, mas estava se casando com um homem, da qual o seu lar já vinha sendo construído diante da fuga de um pai que preferiu não contar a verdade e fugir. E a criação começou a ter problemas. Ela simplesmente foi posta na situação por não ter o direito de escolha. Eu, você, temos esse direito. Nós temos que analisar bem os lugares onde nós vamos entrar. Em contexto familiar, você tem que analisar bem a família que você está pensando em entrar. Eu sei que existe o grande conceito ou verdade no mundo religioso, que é: Deus tem uma preparada para você e um preparado para você. Como se a vida fosse um eterno jogo da memória, sabe? Que você vai virando um par, aí você tem que encontrar o outro. Então, o seu pai está em algum lugar por aí, mas Deus já está guardando ele para você. E se de fato alguém escolher o par errado, significa que todo o jogo foi comprometido. Por mais que não exista essa questão de tem alguém que foi feito para você, e foi Deus que já escolheu. Porque isso é um critério meu e seu. Porque se a escolha dá errado, é fácil eu dobrar o meu joelho e falar: mas Deus, foi o Senhor que escolheu, não fui eu. Quem me deu essa pessoa foi o Senhor. Agora o Senhor resolve o problema que nós estamos tendo aqui. As escolhas e os critérios são seus, mas no caso de Tamar, ela não teve essa possibilidade. A Bíblia vai dizer que era mau. Ele não fazia o mal, ele não se acostumava com o mal, mas ele era mau. Ele tinha o mal como a sua característica. E conhecendo Deus, sabendo que ele não teria melhora na sua conduta má, a Bíblia diz que Deus o matou. Então Tamar ficou agora viúva. Existia a lei do levirato, que era o seguinte: uma mulher se casou com um homem, este homem morre antes dela ter um filho,
ela teria que ser dada ao irmão mais novo. Você pode se espantar com essa realidade, mas é uma realidade bíblica e do tempo, não hoje, não agora. Mas fato que ela é dada ao segundo filho, Onã. E se você der um tempo de ler aí os capítulos, o capítulo inteiro, você vai ver que tem uma história triste e difícil até mesmo de acreditar que está na Bíblia. O posicionamento de Onã em relação ao casamento. Onã decidiu que ele não ia frutificar no seu casamento. Decisão dele. Isto era um princípio, porque a lei ainda não havia sido criada. Então ele decidiu que não ia cumprir um princípio. Não vou frutificar nesse casamento. Esse princípio eu não vou cumprir. Quantos filhos decidem descumprir princípios por vontade própria? Eu creio que algumas mães têm histórias para contar de, olha, eu ensinei ele assim. Mas depois que ele cresceu, ele foi fazer exatamente o contrário. Filhos quebram princípios por vontade própria. Você ensina, exorta, mostra, aconselha, mas chega uma hora na vida que o filho decide quebrar um princípio. E isso é muito difícil para os pais aceitarem. Por mais que você possa falar, mas mudar a atitude do filho é muito difícil. Quando ele decidiu descumprir o princípio. E por essa causa, ele não frutificou no casamento. Onã, ele usufruía dos benefícios do casamento, usufruía dos benefícios de ser casado, usufruía da bondade, da vida de Tamar, mas não frutificava. Não vamos nos apegar ao ato, mas nos apegar à intenção. Quantas pessoas não frutificam na vida das pessoas que usufruem os seus bens? Você usufrui do bem da sua casa, usufrui do bem da sua família, mas você não frutifica na sua casa. Você faz tudo o que é bom para os outros, mas dentro de casa você não frutifica. Quantas pessoas congregam em igrejas, usufruem de todos os benefícios que tem na igreja, mas não frutifica na igreja? Filhos não frutificam em casa, maridos não frutificam, esposas não frutificam, mas todos usufruem dos benefícios. Injustiça. É aquele amigo que sai com você e nunca paga a conta. Não ameaça nem pôr a mão na carteira. Usufrui da amizade, mas nunca frutificou na vida do amigo. Tudo que ele tem de benefício você usa, você está lá sempre para aproveitar. Mas basta precisar que você frutifique algo, aí não conta comigo, não vou poder, não vai dar hoje. Usufrui dos benefícios, mas não frutifica. E por esse motivo a Bíblia diz que Onã também foi morto. Por quê? A intenção dele era a seguinte: eu não vou frutificar, eu não vou ter um filho com ela, porque esse filho não será considerado meu. Como que eu vou frutificar para que a honra seja de outro? Existem pessoas que têm dificuldade de fazer as coisas na igreja, porque ele pensa assim: e se eu fizer, e isso aqui ficar para outro se alegrar? Ou simplesmente reconhecer outra pessoa pelo trabalho que eu fiz. E se eu trabalhar aqui por essa igreja, por esse grupo, e no final das contas ninguém me aplaudir pelo que eu fiz? É o sentimento de Onã, que ainda existe no nosso meio, e muito. Onã morreu por causa disso. E a história que já era difícil, triste, vai ficando pior. Porque casou-se a primeira vez, morreu. Casou a segunda vez, morreu também. Tamar começa a ser vista agora como a culpada. Pelo próprio Judá, por exemplo, de olhou para ela e falou: não é possível.
2 filhos meus já morreram por causa dessa mulher aí. Só que as páginas da Bíblia diz que quem era mau eram os filhos de Judá. Mas em nenhum momento, até aqui, até essa parte da história bíblica, você não vê ele fazendo uma autocrítica, parando para pensar: será que o problema não é na minha casa? Será que o culpado mesmo, será que sou eu o culpado? Ele não parou em nenhum momento para fazer uma autoanálise da criação que deu aos filhos, da forma com que ele construiu a família, o que ele ensinava para os meninos. Em nenhum momento ele parou para pensar que o problema não estava em Tamar, não estava do lado de fora, mas estava do lado de dentro. E a gente pode passar a vida inteira enxergando o problema só do lado de fora. A gente pode passar a vida inteira enxergando o problema na família dos outros. A gente pode passar a vida inteira arrumando problema na igreja dos outros, dizendo: não, lá tem problema, aquela família é problemática, aquele pai é problemático, mas nunca fazer uma autoanálise de pensar: será que aqui na minha casa as coisas estão andando bem? Será que eu estou fazendo o que é certo? Será que eu não ensinei errado? E qual é a decisão de Judá? Judá decide que dessa vez ele iria descumprir o princípio. O princípio era de ser dado o filho mais novo. Judá pensou o seguinte: eu não vou dar o meu terceiro filho, porque ele vai morrer também. O senso comum é pensar que Judá culpava Tamar, dizendo: não, se eu entregar o terceiro, morre por causa dela. Mas você lembra daquela frase que você já ouviu algumas vezes? Olha, eu não vou fazer com os meus filhos o que os meus pais fizeram comigo. Eu não vou repetir com os meus filhos o que os meus pais fizeram comigo. Eu vou fazer totalmente o contrário, o oposto. Se um pai levava muito seus filhos para a igreja, o filho cresce e fala: eu não vou levar esse neto para a igreja do jeito que meu pai me levava, não, vai ser diferente. Se meu pai fazia isso, eu vou fazer completamente o contrário. Mas fazer algo diferente não quer dizer que você está fazendo o correto. Você fazer o que seus pais faziam de diferente não quer dizer que você está fazendo certo. Na casa de Judá tinha um problema, você vai lembrar, que eles viam um tratamento diferenciado em José. Inclusive foi uma das causas que eles chegaram até vender o irmão e contar a mentira. Então, na casa que Judá cresceu, os filhos eram tratados de maneira diferente. A tradição judaica diz que José era um dos únicos alfabetizados, tinha um tratamento diferente. Quando Judá chega na sua casa, ele diz: aqui na minha casa não vai ser assim não. Eu vou criar os meus filhos iguais. Serão todos iguais em tudo. O que um fizer, o outro vai fazer. O que um tiver, o outro vai ter. Vou criá-los iguais. Na minha casa não vai repetir o que aconteceu na casa dos meus pais. Só que o problema, ele criou os 3 filhos mal. Então o primeiro morreu porque era mau, o segundo morreu porque era mau, e ele tinha certeza, lá no íntimo dele, que o terceiro era igual aos outros 2. No subconsciente dele, ele sabia exatamente que os filhos eram todos iguais. E que se o terceiro se casasse, ia repetir o mesmo ato. E o que ele faz? Despede Tamar e diz: vai para a casa dos seus pais, porque chegando lá, você vai aguardar alguns dias e eu vou resolver o seu problema. Eu vou entregar o meu terceiro filho. Só que já sabendo ele que não iria cumprir o princípio. Você ensina muito mais pelo que você faz do que pelo que você fala. Os filhos de Judá descumprir princípios era apenas um reflexo do que o pai fazia, porque ele decidiu descumprir um princípio. Então não adianta muito você falar algumas coisas para os seus filhos, você ensinar algumas coisas e com as suas atitudes desconversar completamente aquilo que você falou.
Vai adiantar pregarmos culto após culto, ensinando algumas coisas e a nossa vida despregar completamente o que você ouve sair deste púlpito? Vai valer a pena você falar uma coisa e fazer outra? Você dizer que não pode, aquele famoso faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Os filhos de Judá cresceram com esse princípio. O princípio de o pai fala, mas não cumpre. E aí ela volta para a casa dos seus pais. E um dos piores sentimentos é quando você percebe ou entende que parece que a sua vida está andando para trás. Ela teve que voltar para a casa dos pais. Não sei se você já sofreu, já sentiu isso, de parecer que a sua vida estava se encaminhando e de repente voltou tudo. Tamar vai para a casa dos seus pais e lá fica esquecida e injustiçada. Judá não vai cumprir o propósito, não vai cumprir o princípio, e até então parece que agora já era, não tem mais o que fazer. A Bíblia diz que chega um tempo em que vai ter a tosquia das ovelhas, que era um dia festivo, um dia de alegria, comemoração. Só que Tamar ainda estava na casa dos seus pais, esquecida, injustiçada e vendo que não ia acontecer nada de bom. E Judá foi fazer uma festa. Agora pensa você, na casa, injustiçado, sentimentalmente destruído, pensando, não é possível, para mim as coisas não vai dar certo. Não importa o que eu faça, não vai adiantar, não vai dar certo. E aquela pessoa que é o agente da injustiça vai promover uma festa. Vai festejar enquanto você, injustiçado, está chorando. Vai fazer uma festa enquanto você, que foi prejudicado, está sofrendo. É você sofrer uma injustiça, sofrer um mal, alguém que te fez o mal, fala, hoje eu vou dar uma festa. E você pensa o quê? Será que Deus está concordando com o que está acontecendo? Será que Deus está vendo essa situação que aconteceu? Primeiro, eu não tive culpa alguma do que aconteceu, e agora Ele faz festa e para mim tem abandono, lágrima e choro. Deus, será que o Senhor está vendo a história do lado que eu estou vendo? Porque se o Senhor está vendo a história do lado que eu estou vendo, parece que está acontecendo uma injustiça muito grande aqui. Alguém está festejando enquanto o injustiçado está sofrendo. Algumas pessoas entram em crise de fé por conta disso. Como é possível que tudo isso aconteceu e as pessoas fazem festas, os errados festejam, os errados fazem viagens, já se alegram e ninguém olha para a minha situação de tristeza e abandono? O salmista disse assim: quando eu olhei o ímpio e eu vi que eles estavam prosperando, eu comecei a pensar que alguma coisa estava errado. Parece que os valores se inverteram de fato e até mesmo Deus não está observando o que está acontecendo. E aí ele vai fazer uma festa. Subiu para tosquiar as ovelhas, vai fazer a festa. E aqui é o triste desfecho de uma história, porque ela decide tomar uma atitude. A atitude dela era a seguinte: pelo visto ele não vai cumprir mesmo a palavra dele, então eu vou armar uma cilada para ele. Com essa atitude, Tamar desceu ao nível de Judá. Já que a situação não vai se resolver pelo lado correto, vamos descer o nível para resolver no lado dele, onde ele conhece. E quantas pessoas, quantos de nós já chegamos a atitudes erradas como a de Tamar? De descer ao nível do errado, porque parece que se não for desse jeito, não vai dar certo. De descer ao nível do injusto para praticar uma injustiça, para ver se assim se equiparam as coisas.
Alguém dizer, parece que Deus não vai fazer nada, eu vou fazer do meu jeito. Descer do nível que você está para se igualar ao nível errado. E algumas histórias estão na Bíblia simplesmente para te ensinar, para me ensinar a não repetir os mesmos erros. Pastor, é que você não conhece a minha história. Se eu te contar, você chora. Você não conhece o que aconteceu comigo, por isso que eu tomei atitudes erradas. Por isso que eu baixei o nível mesmo para chegar lá, porque se fosse assim, não resolveria. Eu não conheço a sua história de fato. É até um jargão de pregador falar, eu não conheço a sua história, eu não conheço o jeito que você chegou aqui. Mas de fato é isso mesmo. Mas eu tenho certeza e eu conheço um Deus que continua sendo justo. E se você sair do seu lugar, baixar o seu nível para tentar resolver as coisas do seu jeito, o fim não será nada agradável. Eu gosto do silêncio. É um pedido que vocês não se comportem como meus amigos, porque senão você vai ouvir tudo que eu tenho e não vai questionar nada. Mas também não seja meu inimigo, rejeitando tudo que eu te ensino. Mas seja um aluno aprendendo o que Deus está te ensinando. Não vale a pena sair de onde você está para descer o nível, para tentar igualar as coisas. Ou nós confiamos no Deus que pode fazer-se injustiça da forma que Ele faz, ou a gente abandona a fé. Não, eu vou errar para ficar igual Ele, agora Ele vai ver, errado com errado. Não. Até porque cada um dará conta de si. Não vai dar para chegar no grande dia e falar para Deus, não, eu fiz isso porque fulano de tal fez e o Senhor não resolveu nada. Eu fui lá e fiz para ficar igual Ele. 2 condenados, 2 fora da lei. É difícil aguentar calado? É. É difícil aguentar o sofrimento, a injustiça, sem poder falar nada? É. É difícil você ajoelhar e orar, falar, Deus, eu queria até pedir para o Senhor fazer alguma coisa, mas eu não vou pedir, eu vou só chorar. Quem nunca quis fazer a oração do salmista, do salmo de imprecação? Senhor, vai lá onde está o meu inimigo, fere ele no queixo, quebra os dentes dele. Quem não quer fazer esse salmo? Mas quando lembramos que fomos alcançados pela graça, essa oração para nós não vai acontecer. Não desça ao nível do injusto, não desça ao nível do pecaminoso, permaneça no mesmo lugar que você está. Vai ser difícil, vai chorar, vai ter dias que não vai mudar a situação, mas permaneça no mesmo lugar. E o que Tamar fez de tão grave? Tamar disse o seguinte, já que ele subiu para fazer a festa, eu vou me colocar no caminho que ele vai fazer. Tirou a roupa de luto, falou, eu vou ficar no meio do caminho. Vestiu com roupas específicas de uma meretriz. E qual era a certeza dela? Eu não vou precisar falar nada. Se eu apenas ficar parada no caminho, Ele vai fazer todo o resto. Ou seja, ela conhecia a conduta de Judá. E a sua conduta? Será que ela é conhecida da sua família? A verdadeira, não aquela que a gente apresenta para as pessoas. Não aquela que a gente posta, a verdadeira mesmo. O que você faz de errado. Será que você está sendo alvo fácil para o inimigo porque ele já conhece a sua maior fraqueza, da qual você não tem intenção de mudar? Porque ela sabia que não precisava dizer nada, eu só vou ficar parada no lugar e ele vai errar sozinho. Será que a sua fraqueza já não é conhecida do adversário? Se reúnem lá e diz, nossa, a gente vai ter que acabar com ele. Aí alguém diz, não precisa de muito não. Na verdade a gente não precisa fazer quase nada. É só deixar o dinheiro dando sopa que ele pega. É só jogar isca que ele pega.
Não, ele gosta de fazer isso que é errado. A gente não vai precisar fazer nada, é só deixar que ele mesmo vai fazer. Falei que o seu exemplo ensina mais do que as suas palavras. Na sua casa, como que a sua família te conhece? Aquele que diz que é crente, mas de fato dentro de casa não é? Não, ele até vai na igreja, ele até canta, ele até prega, ele até frequenta os cultos, mas aqui em casa não, aqui em casa é totalmente diferente. E ela vai, fica no caminho, Judá vem e de fato ela não precisou fazer absolutamente nada. Ele parou, fez a oferta e disse: vou te dar um cabrito. Ela falou: não, cabrito é muito pouco, não quero. Ele falou para ela: então o que você quer? Ele começou a negociar o que era inegociável. Começou por aí. Ela falou: não quero um cabrito não, que eu não sei se você vai voltar aqui para trazer, você não tem nenhum aí. Ele falou: não, confia, pode confiar que eu vou voltar. Eu jamais ia fazer uma coisa dessa. Era só o que eu estava esperando para fazer o que eu tenho para fazer. Pega ela que a gente vai apedrejar ela aqui. Senso de justiça aguçado na vida do outro. Irmão, quem olha para a vida do outro e condena a ação, condena os fatos. No Novo Testamento diz: tem gente querendo tirar cisco no olho do outro, enquanto tem uma trave no seu. Na vida do outro sempre tem um veredito, sempre tem uma palavra de condenação. Eu fazia isso, eu faria aquilo. Não, comigo não passava. Quando na sua própria vida existem mais coisas escondidas do que do outro lado. Traz ela porque a gente vai apedrejar ela. Tá achando que é assim? Envergonhar minha família? Uma família honrada? Família de Judá, eu tenho um nome a zelar, eu sou Judá. Falso moralismo. Sempre olhando para a casa do outro. Você viu na casa do fulano como que está a situação da família dele? Nossa, aqui em casa eu não tolerava não. A verdade é que você só não sabe o que acontece na sua casa. Trouxeram Tamar. E aí ela chegou. Você está grávida? Sim. Sabe que não podia, né? Sei. Tem alguma coisa para dizer em sua defesa? Para dizer eu não tenho muito, mas para mostrar eu tenho algumas coisas. Enquanto fica na base do argumento, dá para enganar. Tem provas? Se não tem, esquece. E aí, primeira coisa que ela mostra: então, eu estou grávida e o pai dessa criança é o dono desse cajado. A primeira prova. O cajado era um objeto intransferível que, na maioria das vezes, tinha as iniciais do dono. O cajado simboliza o quê? Autoridade. Por que pais perdem autoridade em casa? Por negociar o inegociável. Por que nós perdemos a autoridade na nossa própria vida? Por ficar negociando o que é inegociável. Por ficar entregando coisas que são valiosas por 2, 3 minutos. Por pensar sempre no agora e nunca a longo prazo. Por conta de escolhas como essa, tem pessoas que se afastaram de Jesus. Nem estou falando da igreja, do tempo, se afastaram de Jesus, porque acharam que nunca ia dar errado. Apresentou o cajado. E aí ele pode ter até dito: olha, eu tinha perdido esse cajado. Ainda bem que você encontrou. Argumento, poder de argumentação. Não, mas o cajado você pode ter pegado, você pode ter contratado alguém. Tem mais alguma coisa? Tenho. Eu tenho o seu selo, que era um anel que tinha também um brasão, que era para fechar negócios, que era para dar veracidade à sua palavra. Fechava o negócio e cravava o anel. Ou seja, Judá voltou, já não tinha autoridade mais.
também não tinha mais o selo, mas estava vivendo tranquilamente. Até porque ele não podia contar para ninguém o porquê que ele estava cego. E por último, o bordão, que é um cordão onde se pendurava basicamente o selo. Depois das 3 provas incontestáveis, é aquele dia que não tem o que fazer, deu tudo errado mesmo, veio tudo à tona. É o dia que as pessoas mais temem. É o dia que os prints são revelados, as conversas são reveladas. É o dia que tudo aquilo que você demorou anos para esconder vem à tona, aparece. É o dia da catástrofe. É o dia que se abate uma catástrofe em casa dizendo: agora todo mundo está sabendo. E aí é o versículo que eu e você lemos. Quando Judá olha para ela e diz assim: verdadeiramente, ela é mais justa do que eu. É um enredo triste. Esperar chegar nos últimos momentos para revelar isso. Aqui precisou ocorrer de Judá um pedido de perdão. Reconhecer o que fez. Reconhecer que estava errado. Confessar o que fez de errado. Coisa que ele vem fugindo desde quando era jovem na casa do pai. Chega-se esse dia, o dia em que não dá para enganar mais. O dia que de fato você vai ter que contar, revelar, se arrepender e pedir perdão. Teve o pedido de perdão. E tem também do lado de Tamar a aceitação desse perdão. Porque qual de nós também não daria glórias por esse momento? O dia em que todo mundo viu que eu estava certo. O desfecho da história poderia ter sido outro. A verdade é que parece que deu tudo errado para ajudar. Chegou o dia do acerto de contas e ele estava devendo. Eu sei que é o dia que você mais teme, tem medo. Mas esse dia de fato precisa acontecer. Precisa um dia que você ouve uma palavra em que ela vai lá no íntimo e mexe naquele segredo guardado há anos. Que você diz: eu morro, mas eu não conto. Nem vai precisar morrer. Ainda existe uma esperança. Até porque toda pregação, toda palavra de Deus, ela tem um efeito. E não volta sem cumprir esse efeito. Creio muito que não seja aquela pregação para você correr nos corredores dessa igreja. Mas de fato eu creio muito que é uma palavra que vai mexer com as suas estruturas. Ainda é Deus falando para você: tem uma esperança, mas tudo tem que começar pelo arrependimento, pelo pedido de perdão, pelo reconhecimento de estar errado. Difícil de fazer, mas necessário fazer. Parece que a história dele vai terminar assim, mas você lê a Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 49, existiu uma promessa sobre a vida de Judá, do seu próprio pai, dizendo: Judá, Judá, você ainda é um leãozinho. No Apocalipse capítulo 5, versículo 5, vai dizer que Jesus ficou conhecido como o leão da tribo de Judá. Como que alguém com a história dessa, que fez o que fez, lá no final da história, surge alguém da sua tribo, da sua descendência, e é conhecido lá como o leão da tribo de Judá? Significa dizer para mim e para você que tem esperança para mim e para sua família. Você pode dizer para mim: pastor, a história da minha família é uma das mais terríveis. Aconteceram coisas tristes na minha família. Não tem como resolver, não tem como mudar. Isso vai se estender de geração em geração.
mediante atitude de arrependimento, ainda tem esperança para a sua família. Eu quero que você feche seus olhos, sentadinho do jeito que você está. Quando é difícil de dar glória, a gente chora. Quando é difícil de machar com varão, a gente chora. Eu não vou nem perguntar para você aí qual é o contexto da sua família que você acredita que não tem jeito. Ou de fato você já abriu mão dizendo: aqui na minha casa não vai acontecer nada de bom, não tem como. Só se a gente nascesse tudo de novo. Só se Deus mudasse toda a história da família, a gente nascesse em outra família, com outras pessoas, porque não tem como consertar mais. Essa família já sofreu demais. A minha família já é conhecida por coisas erradas, pastor. Não tem solução. Como eu falei para você, não existe maldição hereditária. Se você entrou ainda acreditando nisso, o nome de Jesus é capaz de acabar com tudo isso. Ainda tem esperança para a sua família. Essa palavra de Deus falando para você, pode começar em você hoje a mudança que você tanto espera para a sua casa. A mudança que você tanto espera para a história da sua família pode começar em você hoje. A história que você espera ser mudada lá na sua casa pode começar por você ainda hoje. Mediante um pedido de perdão. Você pode orar aí ao Senhor. Pai, de fato tem algumas coisas que precisam ser confessadas ao Senhor. Se eu ouvir essa mensagem hoje, é porque o Senhor de fato está dizendo para mim que a história da minha família pode ser diferente. Diferente das palavras que as pessoas lançam dizendo: não adianta, abandona essa família, esquece isso, não vai dar certo, não tem jeito, daí da sua casa não vai sair nada de bom. Mas eu creio na palavra que foi pregada aqui essa noite. Eu creio na palavra que foi pregada aqui essa noite, que a história das nossas famílias podem ser mudadas. Se você identificou em você um pedido de perdão que precisa ser feito, é preciso coragem. E que você receba de Deus essa coragem hoje, para até se as pessoas estiverem aqui, sair do seu lugar e orar. Abençoe e faça pode ficar de pé. brilhar teu rosto em ti, que conceda tua graça e te dê paz. De novo, que o Senhor te abençoe.
Feche os seus olhos. A história da sua família pode ser mudada através do seu posicionamento hoje. Com as mãos levantadas, os olhos fechados. Nós vamos profetizar esta palavra na sua família, na sua casa, através desse louvor. Se você saiu de casa e lá ficou um grande problema, este é o momento em que algumas cadeias vão começar a cair lá na sua casa, onde algumas raízes de amargura serão tiradas dos corações. Problemas insolúveis, insolucionáveis, através deste momento, serão resolvidos pelo poder da palavra de Deus. Nós vamos cantar essa parte, você com os olhos fechados e as suas mãos levantadas. Vai ser a oração que você precisa fazer, para que essa maldição que você acredita que não vai sair da sua casa, caia por terra ainda hoje. Pelo poder da palavra de Deus, reconciliações precisam acontecer e vão acontecer através dessa palavra. Nós sairemos daqui nessa noite de posse da bênção de Deus. Bênção se derrame até 1000 gerações. Sua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. E a bênção. Hoje encerra-se a maldição na sua casa. Muda-se a história da sua família hoje. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti. E de dia e de noite, sua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti. 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 Declare assim seja, amém.